Quando Deus levanta, ninguém derruba. Quando Deus exalta, ninguém abate. Quando Deus faz alguém conhecido, ninguém esconde. E o que Ele abençoou, está abençoado. Quando Deus fala, está falado. Quando Deus assina a vitória, está assinado. Se Ele te fez promessas, pode esperar, Ele vai cumprir. Ele não é um homem para mentir, nem para errar. Foi Ele quem abençoou Abraão, Isaque e Jacó. Foi Ele quem escolheu Davi no meio dos seus irmãos. Foi Ele quem chamou Moisés para liderar uma nação. Foi Ele quem escolheu um escravo para governar, irmão. Foi Ele quem falou para Gideão: vai nessa tua força, valoroso varão. Esse é o Deus que usa as coisas que não são, e nele não há acepção. Ele transforma o mendigo no homem rico, transforma o ladrão no cidadão, transforma a prostituta numa dama. Esse Deus transforma mesmo, irmão. Se Ele te escolheu, tu és escolhido. Se Ele te chamou, tu és chamado. Se Ele te usa, tu és um vaso. Lá de Lodibar foste tirado. Quando Deus fala, está falado, está falado. Quando Deus assina a vitória, está assinado. Se Ele te fez promessas, pode esperar, Ele vai cumprir. Ele não é um homem para mentir, nem para errar. Foi Ele quem abençoou Abraão, Isaque e Jacó. Foi Ele quem escolheu Davi no meio dos seus irmãos. Foi Ele quem chamou Moisés para liderar uma nação. Foi Ele quem escolheu um escravo para governar, irmão. Foi Ele quem falou para Gideão: vai nessa tua força, valoroso varão. Esse é o Deus que usa as coisas que não são, e nele não há acepção. Ele transforma o mendigo no homem rico, transforma o ladrão no cidadão, transforma a prostituta numa dama. Esse Deus transforma mesmo, irmão. Se Ele te escolheu, tu és escolhido. Se Ele te chamou, tu és chamado. Se Ele te usa, tu és um vaso. Se Ele te escolheu, tu és escolhido. Se Ele te chamou, tu és chamado. Se Ele te usa, tu és um vaso. Lá de Lodibar foste tirado, tirado assim, tirado da miséria, do desprezo, da depressão, do ódio, da contenda e da maldição, do medo, da angústia e da solidão, do calabouço, do deserto e da prisão, tirado do alcoolismo, tirado da prostituição, das drogas, da vergonha e da escravidão, tirado das enfermidades e da sombra da morte. Aleluia! Deus tem plano contigo, meu irmão. Tirado da miséria, do desprezo, da depressão, do ódio, da contenda e da maldição, do medo, da angústia e da solidão, do calabouço, do deserto e da prisão, tirado do alcoolismo, tirado da
opressão, das drogas, da vergonha e da escravidão, tirado das enfermidades e da sombra da morte. Deus tem plano contigo, meu irmão. Se Ele te escolheu, tu és escolhido. Se Ele te chamou, tu és chamado. Se Ele te usa, tu és um vaso. Se Ele te escolheu, tu és escolhido. Se Ele te chamou, tu és chamado. Se Ele te usa, tu és um vaso. Lá de Lodibar foste tirado para a glória do nome do Senhor Jesus. De Lodibar foste tirado. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim.
não importa pra onde você foi. Se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você.